Sabe, quando a gente fala de física quântica, a cabeça já dá um nó, né? Partículas que estão em vários lugares ao mesmo tempo, elétrons que mudam de comportamento só porque a gente resolveu olhar para eles. A reação normal é essa confusão mesmo. Mas e se o problema não for o que a gente está vendo, mas como a gente está vendo? E se a chave para decifrar esse mistério todo não estiver na física, mas dentro da gente? Talvez toda essa estranheza da quântica seja, na verdade, um espelho, um reflexo da nossa teimosia em usar uma lente velha para olhar para uma realidade totalmente nova. É essa pergunta que vai guiar a gente nessa jornada. Vamos mergulhar fundo nessa investigação. E a nossa nova lente vai ser a fenomenologia. Basicamente, é uma filosofia que convida a gente a fazer uma pergunta que parece simples, mas é, uau, radical. Em vez de ficar tentando adivinhar o que as coisas são de verdade, lá fora, no universo objetivo e separado, a proposta é: e se a gente focasse em como as coisas aparecem para a nossa experiência? É uma troca sutil, sabe? Do objeto para a relação. E essa pequena troca, ela muda o jogo todo. E aqui entra a tese central que a gente vai explorar. Pensa nisso. No comecinho do século XX, duas revoluções gigantescas aconteceram ao mesmo tempo, mas em áreas que não tinham nada a ver uma com a outra. Elas estavam lidando com o mesmo problema fundamental e, o mais incrível, chegaram na mesmíssima conclusão sem nem saber o que a outra existia. Então, vamos acompanhar os passos dessa dança quase coreografada. É como uma sinfonia tocada em dois palcos diferentes por músicos que nunca se viram, mas que, de algum jeito misterioso, estavam tocando a mesma melodia. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. Enquanto a física com Planck e Einstein estava simplesmente dinamitando a ideia de que a realidade é suave, contínua, na filosofia um cara chamado Husserl estava dizendo que a nossa consciência não é um mero espelho do mundo, não. Ela constitui o mundo que a gente percebe. E aí vem o clímax. 1927. No mesmíssimo ano em que Heisenberg revela a incerteza fundamental da matéria, Heidegger publica que o observador nunca está do lado de fora, ele é sempre ser no mundo. Duas frentes à mesma revelação. Essa sincronicidade é de arrepiar. Agora, a parte mais legal é quando a gente começa a mergulhar de cabeça nesses paralelos. Vamos investigar as pistas desse mistério intelectual como se fôssemos detetives. E tá aqui a primeira peça do quebra-cabeça. Ano de 1927, Heisenberg, lá na física, descobre que você não consegue medir um elétron sem alterar ele. No mesmo exato momento, Heidegger, na filosofia, escreve que a gente não consegue observar o mundo sem fazer parte dele, sem constituir esse mundo com o nosso próprio olhar. Gente, isso não é uma analogia. É a mesma descoberta, só que em idiomas diferentes. A conclusão é a mesma. A fronteira entre quem olha e o que é olhado simplesmente não existe. O próprio Heisenberg, anos depois, resumiu isso de um jeito perfeito. Parece até frase de filósofo, não parece? A física estava, de repente, soando como fenomenologia. O ponto central é esse. O jeito que a gente pergunta determina o que a gente vai ver como resposta. Aí entra Niels Bohr. Ele insistia em usar uma palavra muito curiosa, fenômeno. Para ele, a luz não é onda ou partícula. O fenômeno é o que surge da interação entre a luz e o nosso aparelho de medição. E isso é literalmente a definição que Husserl tinha dado para essa palavra décadas antes. O fenômeno não é a coisa lá fora, isolada, mas a coisa se revelando para nós dentro de um contexto. A física, sem nem perceber, estava falando a língua da fenomenologia. E claro, tudo isso nos leva para a vítima mais famosa da física quântica, o coitado do gato de Schrödinger. Aquele que está trancado numa caixa, num limbo existencial, nem vivo, nem morto, mas os dois ao mesmo tempo. Pelo menos até alguém resolver abrir a caixa. Geralmente, essa história é contada como um paradoxo maluco que frita nossos miolos. Mas será que é só isso? Ou será que a gente está perdendo o ponto principal da história? Se a gente colocar nossa lente da fenomenologia, o gato de Schrödinger deixa de ser um paradoxo para virar uma parábola. A caixa fechada não tem um gato vivo ou morto lá dentro. Ela tem pura potencialidade. O ato de abrir a caixa, então, não revela um estado que já existia. Ele colapsa o potencial em uma única realidade. A observação não é um holofote que ilumina uma cena pronta. Ela é um dos atores que define o que vai acontecer na cena. E isso leva a gente para uma mudança de perspectiva ainda maior. Vamos ver como essa ideia evolui de um simples observador para algo muito, mas muito mais ativo. O físico David Bohm levou isso para um outro patamar. Ele imaginou que a nossa realidade visível, que ele chamou de ordem explícita, é como as ondas na superfície de um oceano.
Elas parecem separadas, mas são só manifestações de uma profundidade única, conectada, a ordem implicada. É a mesmíssima intuição de Russell, que falava do horizonte de possibilidades que sempre rodeia aquilo que a gente percebe. A realidade é sempre maior do que aquilo que a gente consegue ver. E aí, o grande físico John Wheeler deu o passo final. Ele foi direto ao ponto e sugeriu que a gente mudasse a linguagem. Ele disse, gente, vamos parar de usar a palavra observador. Vamos usar participante. Porque a gente não está só olhando de fora, a gente está envolvido até o pescoço. Essa frase é um terremoto filosófico. O que o Wheeler está dizendo é, esquece essa ideia de um mundo vitrine, todo pronto e acabado, só esperando a gente olhar. Não existe nada lá fora até que aconteça um ato de participação. A realidade não é algo que a gente encontra, é algo que a gente cocria. Certo. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que essa convergência espetacular entre a física e a filosofia realmente significa pra gente? Olha só essa lista. Russell, Bohr, Heisenberg, Heidegger, Wheeler, filósofos e físicos. Décadas de trabalho, sem colaborarem entre si. E todos eles, cada um da sua trincheira, chegaram à mesmíssima e inevitável conclusão. A separação entre sujeito e objeto, entre consciência e matéria, é uma ficção. Uma ilusão útil, mas ainda assim, uma ilusão. Mas um aviso bem importante aqui. Isso não é um convite para o pensamento mágico, tá? A questão é muito mais fundamental. A ideia cartesiana de um eu aqui dentro e um mundo lá fora separado foi um mapa excelente. Ajudou a gente a navegar, a construir coisas incríveis. Só que um mapa, por mais útil que seja, nunca é o território. E o que a física e a filosofia do século XX nos mostraram é que, no nível mais profundo, o território é participativo. Ok, então vamos trazer tudo isso para casa. Se o jeito que a gente percebe o mundo ajuda a construir esse mesmo mundo, qual é a implicação prática disso na nossa vida no dia a dia? E aqui está a consequência radical. Se a realidade emerge da nossa participação, então as ferramentas que a gente usa para participar são absolutamente fundamentais. As histórias que a gente conta, as metáforas que usamos para entender o mundo, os sons com os quais a gente ressoa, isso não é subjetivo ou perfumaria. São as próprias ferramentas de construção. São a arquitetura da nossa percepção e, portanto, da nossa realidade. E assim a gente volta para o começo. A estranheza da física quântica, no fim das contas, talvez nunca tenha sido sobre o universo, talvez sempre tenha sido sobre nós. É o estranhamento de quem insiste em ficar assistindo da plateia a uma peça da qual sempre foi e sempre será o protagonista. Essa é uma ideia que nos convida a ir mais fundo, a explorar mais. Para quem quiser se aprofundar nessa análise, o material completo está disponível em mebadon.com.br.